precisa um pouquinho mais de esforço mesmo para mostrar para essa galera, para minha filha, por exemplo, que, cara, ler não é necessariamente um tempo que você não tá no TikTok. Isso aqui dá pra ter o prazer nisso aqui, que é basicamente o que você tá falando até agora. Mas esses caras estão tão acostumados com a vida rápida, assim, que isso. tá complicado, cara. Uma molecada, né? E eu acho que faz parte do meu trabalho mostrar pra minha filha que o mundo tem outros pontos de vista que não necessariamente o que ela tá vendo agora, né? Porque, puta, eu acho que o maior medo um dos medos que eu tenho é uma filha altamente mimada e que totalmente não consegue perceber que está inserida numa realidade que não é a única, sabe? Aquilo que a gente estava falando antes aqui de... Sabe, as vidas das pessoas não necessariamente podem terem chegado no mesmo ponto, mas não necessariamente foram a mesma jornada. Portanto, dizer para uma pessoa que ela deve agir do jeito ABC, que foi o que deu certo comigo e é assim que ela deve agir, talvez seja pior, faz parte das piores autoajudas possíveis. Né? Eu sempre brinco que a expressão autoajuda ela é infeliz, porque né, é autoajuda pro escritor do livro, né? Total. Essa autoajuda, ele realmente enriquece. Agora, o que tem que acontecer não é autoajuda. O que tem que acontecer é formação do espírito crítico e lúcido. Perfeitamente. Isso é o que tem que acontecer. Para que a pessoa possa, ela, autonomamente, com os recursos que tem, sabe, saber se virar na vida e saber tomar decisões nas situações concretas, específicas e particulares que serão as suas. Você entendeu? Então, nesse sentido, eu sempre... Veja como às vezes vem uns pacotes que são particularmente nefastos, né? Essa coisa da qualidade de vida. E aí eu vejo que por detrás da expressão qualidade de vida há um ou outro implícito, não é? Como se fosse uma obviedade, né? Então, cara, não, eu tô saindo de São Paulo e tô indo morar não sei aonde, porque tem mais qualidade de vida, né? Aí você olha e diz, o que será que ele quer dizer com isso? A gente consegue imaginar o que as pessoas querem dizer com o termo qualidade de vida de uma forma geral, mas que não necessariamente aplica ao que eu chamo de qualidade de vida ou que eu tenho como qualidade de vida para mim. O cara, quando fala isso daí, eu imagino, vai morar numa cidade pequena, de interior, com pouca movimentação, pouco trânsito, consegue trabalhar de casa ou qualquer coisa assim. Mas quem disse que isso daí é o que você quer, por exemplo? Pô, mas imagina você que a filosofia está aí há 20 séculos, no mínimo, discutindo o que é a vida boa. E já descobrimos, vida boa é, como é que é? Sem trânsito. Né? Sem trânsito. Você mora perto do trabalho. Uma cidade de interior. Conhece todo mundo. Não é? Uma segurança. A mesma padaria. Menos assaltos à mão armada que São Paulo, sei lá. Isso. Né? Então, isso, por exemplo, exclui a minha vida de qualidade. Né? Esse é que é a inversão que eu proponho. Né? Porque se você diz que o pastel é bom, né? Você fala pastel bom, pastel de qualidade, você não fala eu comi uma qualidade de pastel. Você não fala eu li uma qualidade de livro. Você não fala eu fiz uma qualidade de curso. Por que com a vida algum maroto inverteu? Vamos falar de vida de qualidade. E aí que cada um saiba de si. A minha é com gente querendo explicação. E por quê? Porque eu sou um explicador. Então, assim, o fato de ter bambu, seringueira e tal, acho até bonito, mas assim, me fode um pouco o meu esquema, porque eu preciso explicar.
E eu não, Dá pra explicar pra eu não seringueira. noto que uma samambaia esteja particularmente interessada nas coisas que eu tenho para dizer. Então eu preciso de gente. Eu preciso de gente e gente com um certo tipo de apetite de discernimento, né? Então, a minha vida de qualidade pressupõe esse tipo de situação que eu não encontro necessariamente nos lugares onde as pessoas apontam como sendo os paraísos terrestres. Aham, eu entendo. Mas, cara, como é que a gente faz? Assim, eu fico pensando, a gente estava conversando antes também, antes de começar, e eu disse que uma das coisas que eu queria como objetivo aqui do Flow era que as pessoas tivessem mais pensamento crítico, que elas levassem mais em consideração as próprias vivências ou as próprias, sei lá, o que elas pensam e sim, não necessariamente aplicassem o que tem, o que dizem para elas, ou o que está escrito num livro que acabou de ler, que não é porque está escrito num livro ou porque alguém disse ou que está numa palestra, que é absoluta verdade, né? A gente usar a nossa experiência para analisar aquilo ali tudo, pô, na minha opinião, é parte do que nos faz humanos inteligentes, né? Seres inteligentes. Então, cara, como é que a gente... É um desafio você fazer com que as pessoas pensem por si só. E só de dizer, pensem por si só. Estão falando para eu pensar por mim mesmo. E agora? Puta, eu não sei pensar por mim mesmo. E, cara, o caminho é o quê? O caminho é estudar mais, não é? Sim, o caminho é justamente ser abastecido com leituras que tragam ideias, pontos de vista, teses diferentes e que permitam, assim, que você oponha umas às outras e, com isso, você, por conta própria, veja o que faz mais sentido para você à luz das tuas experiências e aí você começa a engatinhar. Não é? Enquanto você estiver simplesmente repetindo o que você ouve sistematicamente de alguém, ou em algum espaço, ou em algum nicho de produção de discurso, né? Como a internet oferece vários, ou etc., você não passa de uma espécie de reprodutor dessas instâncias de avaliação de mundo da qual você é apenas eco. Né? Você não é parte pensante do processo. Então, o importante é você conseguir, em primeiro lugar, ter a coragem, né, de diante de quem quer que seja, afirmar, sabe o que é? Eu não sei se o que você está dizendo me convence. Então, eu vou preferir levar para casa. Se você tiver paciência, amanhã a gente conversa, mas vou pensar nisso por conta própria, né? Então, você coloca um freio, sabe, assim, né? O camarada chega, vem com uma obviedade. Porque... É mesmo? O que foi que você disse exatamente? Isso e tal. Eu anotei, né? Deixa eu pensar por conta própria. Amanhã eu te digo o que eu acho disso. Só isso já é um ato de insubordinação inusitado, sabe? Inusitado. Você já vai causar muito respeito se você fizer isso, sabe? Agora, para que você possa apreciar de maneira crítica alguma coisa que é dita ou afirmada, etc. E quando eu digo crítica, eu digo recuada, né? É preciso que você tenha repertórios paralelos, é preciso, né? Para poder olhar de fora, é preciso dominar alguma coisa outra, diferente daquilo que você está olhando, né? Não adianta dizer, pensa aí fora da caixa. Você não sabe onde é a saída da caixa, nunca viu nada fora da caixa. Como é que você vai pensar fora da caixa? Nem se você sabia que estava numa caixa. Você sempre pensou daquele jeito. Para você pensar de outros jeitos, é preciso se dar essa oportunidade, né? Ou seja, meio que adquirir o hábito de refletir sempre, né? Quando Sócrates dizia que uma vida boa é necessariamente uma vida refletida, pensada, uma vida analisada, é um pouco com um convite a isso. É um convite à reflexão permanente. Quer dizer, o camarada chega e fala,
Que pessoa linda. Aí não custa nada perguntar o que caracteriza uma pessoa linda, né? Tomar um cuidado para não ser o chatão da vez também, né? Então, mas aí é que tá. Eu tenho a impressão que ou você não é chato, mas se torna uma espécie de aderente fácil, ou então você se posiciona e aí assume certos riscos. E pra mim, cara, eu acho que uma das coisas que me pega, você estava me falando aqui do cara que você pede, você tá falando com alguém, você fala, cara, vou pensar nisso pra amanhã, a gente conversa de novo e tal. A maioria das opiniões que... não vou falar a maioria porque não tem esse dado. Mas assim, pessoas acabam formando suas próprias opiniões ou repetindo opiniões que elas viram na internet, nos vídeos e tudo mais. O que me choca mais ainda, porque nem o lance do olho no olho com um ser humano, de necessariamente você ter que ter um certo brio para dizer que você vai pensar naquilo ali e amanhã a gente conversa, nem essa etapa existe, porque é um vídeo, né? E mesmo assim, eu tenho pessoas que me são queridas, inclusive, que compram esse tipo de... Na verdade, essas pautas inteiras, sabe? E que, pô, elas deixam de ter a apreciação do que é contrário, porque já que isso é verdade, aquilo é mentira. Então eu não aprendo nada com aquilo. O que, na minha opinião, é um puta erro. E o que é dramático é que o que acaba acontecendo? Na hora que você pensa por conta própria, você corre o risco de desagradar. Total. Na hora que você desagrada, você terá o troco. E você corre o risco de se entristecer no intercâmbio. Então, muitas vezes, no afã de se proteger, você tem dois caminhos. Ou você finge que concorda para manter uma socialização mínima, ou acontece o que aconteceu com muitos dos grandes pensadores, que é o isolamento, né? Quer dizer, você imagina um cara como Nietzsche, né, tomando chopp num bar, né? Sim, com 5 minutos estavam dando porrada nele, entendeu? Se ele abrir para conversar, já é. Ou só não dariam porrada nele se não tivessem entendido uma palavra do que ele disse, o que também é possível, mas o que também é ruim, né? Então, acaba havendo uma tendência ou a uma espécie de submissão passiva e uma tolerância ante um senso comum que você ouve e finge que não ouviu, ou então, claramente, um afastamento progressivo. Não, né? Eu prefiro ficar sozinho, eu prefiro ficar comigo, eu prefiro ficar... né? E quanto mais você avança na tua competência de reflexão autônoma, né, maior a tendência a você evitar certos encontros sob pena de sofrer, de ser um encontro triste. E nós tendemos a evitar a tristeza. É insuportável você, né? Encontra um, se zanga com você. Encontra outro, se zanga com você. Encontra outro, se zanga. Chega um e fala, velho, é melhor eu ficar na minha, né? E aí acaba acontecendo isso como um grande risco, e o que é triste, porque justamente essas pessoas que poderiam ser grandes faróis para muita gente, acabam vivendo uma vida ensimesmada, uma vida voltada para si mesmo, no meio dos livros, né? Eu poderia citar muitos colegas meus da universidade, né, que foram tão longe na sua competência intelectiva que não viam mais por que encontrar alguém para comer um pão de queijo na padaria. Não tem como. O cara não... Aquilo deixou de ser interessante, é isso que você está dizendo? Não, eu estou dizendo que ou o outro... ou seja, ou você joga o jogo e repete ou concorda com o que todo mundo mais ou menos pensa,
Ou então você se posiciona e causa transtorno por onde passa. Entende? Então, eu penso que existe um desafio aqui. Porque nós não queremos nenhuma coisa nem outra. Né? Um desafio. E qual é o desafio? É o desafio de você adquirir o hábito de pensar cada vez melhor e não perder o hábito de conversar com as pessoas que compartilham de um senso comum, no sentido até de pegá-las pela mão, se não todas, pelo menos algumas, para mostrar a possibilidade de novos tipos de reflexão. Entende isso? Devemos isso à humanidade, né? Ou devemos? Não, eles, né? Os grandes pensadores devem isso à humanidade, que servirem mesmo de referência para que outros possam seguir seus passos e pensar maravilhosamente como eles pensam. Assim como os grandes esportistas, assim como todo mundo que é grande. Tem essa responsabilidade de servir de luz para os demais, né? A gente perde quando esses caras aparecem um pouco, né? Mas, cara, vamos lá. Aqui, esse livro que você escreveu por último aí, esse que tem a ver com a escola e tudo mais, cara, você falou um pouco do porquê que você quis fazer esse livro e tal, mas, putz, ele é um livro pensado na galera que tá na escola. Isso. Mas que todo mundo pode ler. Né? Inclusive, pelo que eu li na entrevista que você deu lá, acho que pra Folha, né? Ou pro Estadão, tem muito adulto que lê. Pois é, né? Pois é. Para alegria do editor Marcial, né? A gente pensou no livro para vender para a escola. Pensou num livro, porque é um outro mercado. Aliás, um mercado que me é totalmente estranho. Eu nunca tive um livro adotado para escola. Nunca. Provavelmente isso também não será. Mas foi pensado para isso. Foi pensado para isso. Foi pensado para isso. É porque são caminhos de mercado que a gente às vezes não conhece e vem a não conhecer, sabe? São segmentos, nichos mesmo. Não vai aí nenhuma diminuição. É que é outro mundo, né? Então, eu pensei para a escola e para a editora também seria um desafio. Vamos entrar no mundo da escola e tal. Mas aí lançou o livro e o livro alcançou bons lugares nos rankings de venda de livros de hoje, né? Hoje a venda dos livros pelas vias digitais praticamente